existem algumas doutrinas que são básicas, fundamentais, que são pilares do cristianismo, que nós não podemos deixar de ensinar, que nós não podemos deixar de pregar, e uma dessas doutrinas, que é uma das principais, que sem essa não existe o cristianismo, é a doutrina do arrependimento. Queridos, não existe cristianismo legítimo e verdadeiro, não existe evangelho verdadeiro, não existe milagre do novo nascimento genuíno, não existe graça de Deus genuína, perdão de Deus genuíno, se não houver arrependimento. Jesus diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Depois Lucas escreve em Atos capítulo 17, versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele, o Senhor, ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o mundo, que se arrependam. O arrependimento é fundamental. O arrependimento não tem como separar o arrependimento do Evangelho, do cristianismo, de Jesus, de Deus, do Novo Testamento, do novo nascimento. Não existe. A pessoa, ela só nasce de novo se realmente ela se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador. E aí ela recebe então o perdão de Deus, e ela recebe então o milagre do novo nascimento. Ela deixa de ser criatura de Deus e ela se torna o quê? Filho de Deus. E isso acontece de que forma? Através do arrependimento. O arrependimento é para todos, como nós lemos aqui agora. Deus ordena aqui em todos os lugares, todos os homens, os 4 cantos do planeta Terra, todos os homens, todos os lugares, se arrependam, porque todos pecaram. E todos estão destituídos, separados da glória e da presença do Pai. Então nós nos arrependemos, nós olhamos para Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o milagre do novo nascimento, porque antes disso, não adianta o homem pedir perdão por aquele pecado ou por outro pecado, porque na verdade a essência dele já é pecaminosa. Ele é um ser o quê? Ele é um ser adâmico. Ele nasceu da carne, ele nasceu da descendência de Adão, ele é filho de Adão. Então a essência, a natureza adâmica permanece nele, mas a partir do momento que ele entrega a sua vida a Jesus, ele recebe o quê? A natureza divina. Conforme Jesus falou para Nicodemos, aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Aquele que tem a essência adâmica, não adianta pedir perdão por um pecado ou qualquer outro pecado, porque ele já está ele já é um pecador de natureza. Então não adianta ele ficar pedindo perdão por isso ou por aquilo. Ele tem que nascer de novo, ele tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele tem que receber o milagre do novo nascimento, e isso só acontece através do arrependimento. Mas uma vez que ele se arrependeu, mas uma vez que ele se tornou filho de Deus, isso não quer dizer que a vida dele será perfeita. Isso não quer dizer que a vida dele, que ele nunca mais vai errar, que ele nunca mais vai pecar. É por isso que o apóstolo João, com a sua sabedoria, em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, está falando com quem? Com os filhos de Deus. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então o canal é não pecar. Se, João reconhece, a falabilidade humana, se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui o apóstolo João reconhece a possibilidade de nós, de vez em quando, pecarmos, cairmos, no pecado. E aí entra novamente o quê? O arrependimento.
o arrependimento após o milagre do novo nascimento, presta atenção agora, o arrependimento após o milagre do novo nascimento é essencial para aperfeiçoar a nossa santidade. Amém? Vou repetir. O arrependimento após o novo nascimento, ele é essencial para aperfeiçoar a nossa santidade. Você se arrepende para se tornar um cristão e você continua se arrependendo para continuar sendo um cristão. O problema é, por que muitas vezes nós demoramos para nos arrepender? Por que às vezes nós demoramos muito para nos arrepender? Por que às vezes nós cometemos pecado e ao invés de se arrepender na hora, e já chorar na hora, e já pedir perdão para Deus na hora, a gente parece que vai tocando o barco? Por que há essa demora? Como o filho pródigo, né? O filho pródigo demorou para reconhecer que estava em pecado. O filho pródigo demorou para reconhecer que estava errado. Por que muitas vezes acontece isso conosco? É o tema dessa mensagem. Por que demoramos para nos arrepender? Em primeiro lugar, porque você acha que o seu pecado não é tão terrível assim. Você acha que o seu pecado é pequenininho? Pastor, o meu pecado é pequenininho. Tanta gente fazendo tanta coisa errada por aí. Tanta gente fazendo tanta coisa errada aí que, pelo amor de Deus, escandalizando todo mundo. Agora, só porque outro dia eu falei que deu uma dor de barriga para me faltar do serviço lá, tal, que eu não estava a fim de trabalhar, que não estava legal. Isso não é tão grave assim. Só porque outro dia eu mandei uma mensagem para a Ângela dizendo que eu estava com virose, que eu não estava a fim de tocar. Isso não é tão pecaminoso assim. Aquele dia que eu falei para minha mulher que estava sem grana para não gastar mais, isso não é tão pecado assim. Eu não fiz assim. Não, os caras aí, ó, aquele assassino, aquele cara que matou, né, aquela moça lá que está no jornal, né, está em todos os lugares, a Vitória, tal. Aquele cara que matou aquela moça, aquele cara lá é um pecador terrível. Aquele cara lá, aquele ali, o pecado dele é forte, mas o meu não. Às vezes eu pego uns 40, 50 reais da gaveta lá, do caixa lá, mas é de vez em nunca que eu faço isso, é coisa pequena. Queridos, abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Olha só o que Jesus disse. Na minha Bíblia, o subtítulo dessa palavra, desse texto está arrepender-se ou perecer. Acompanha comigo. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem todos, vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Em outras versões diz, todos de igual modo também perecerão. O que Jesus estava explicando aqui, meus amados? Jesus, ele se dirige ao povo e fala: vocês acham que aqueles galileus que Pôncio Pilatos matou eram mais pecadores do que a maioria das pessoas pelo tipo de morte que eles tiveram?
Vocês acham que aqueles 18 homens que morreram, porque a torre de Siloé caiu em cima deles, vocês acham que por ter tido essa morte trágica, eles eram mais pecadores do que vocês? Mas Jesus falou não, porque na verdade eu vos digo que todos de igual modo perecerão, se não se arrependerem. Queridos, pecado diante do Senhor não tem tamanho, não existe pecadão, pecadinho, não existe isso diante de Deus. O mesmo cara que está contando uma mentira para a mulher, para o empresário, para o patrão, para o chefe, para o encarregado, para quem seja que for lá no secreto, lá naquele escritório, naquele lugar, na fábrica, né? É o mesmo pecado dele, é o mesmo do cara que assassinou a moça, que está aparecendo na televisão, na mídia, na internet. Não há diferença. Não existe pecado, né? Pecado grande, pecado pequeno. Pecado é pecado e acabou. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Não importa se é uma mentira pequena ou se é um assassinato, um estupro, qualquer coisa assim. O problema é que para nós, parece o baque é maior. Quando você ouve assim, não, o cara contou uma mentirinha lá no escritório, lá para enganar o chefe e tal, para dar um migué no chefe e tal, você fala, mas quando você ouve que o cara matou, esquartejou, fez um monte de coisa, você fica abalado. Não é verdade? Nós ficamos abalados. Só que, diante dos olhos de Deus, a mentira pequenininha, como o assassinato, o estupro, seja lá qualquer outra coisa que for, é a mesma coisa. Aquele irmão que pega lá o troco, aí ele confere o troco e tal, a caixa me deu R$30 a mais. Jeová girar, né? Deus é provisão, estava precisando mesmo. Aí o outro cara entra com uma 12 no banco, mãos ao alto, tal, passa o caixa, aquela coisa toda. Qual está mais errado diante de Deus? O cara que meteu a grana no bolso, que ele viu que a mulher, que o caixa deu um troco a mais para ele, né? Jeová Jiré, provisão de Jeová, né? Meteu a mão no bolso, no dinheiro, e não devolveu o troco a mais para o caixa, ou o cara da 12 que assaltou o banco? Quem acha que é o cara da 12 que assaltou o banco que é mais pecador, levanta a mão para o céu. Gente, o cara, uma 12 na mão. Quem acha que é o abençoado que viu que o troco estava a mais e achou que era Jeová Jiré que estava abençoando a vida dele, ele viu que estava com um troco a mais e não devolveu para o caixa? Quem acha aquele que é mais pecador? O que você acha, Fernando? Os dois, né? Os dois. Os dois estão errados. Não importa se o pecado abala a nós de uma forma maior ou menor, não importa isso, gente. Pecado é pecado. E muitas pessoas querem minimizar a situação e porque acham que é pecado coisa pequena, coisa que ninguém vê, coisa que ninguém percebe, coisa pouca, coisa pequena, e a pessoa vai cometendo esses pecadinhos durante a vida dela e não confessa, porque acha, não, isso aqui, Deus está preocupado com coisa pior nesse mundo, o mundo está muito pior, isso aqui não é nada, esses 30 merréis aqui que o caixa me deu a mais não é nada, essa mentirinha aqui que eu contei para o meu marido não é nada, essa mentirinha aqui que eu contei para o meu chefe não é nada, isso aqui é... Aqueles 20 contos que eu dei, 50 pau que eu dei para o guarda não multar eu, não é nada. Subornar o guarda, né, para não multar. Não é nada. E a pessoa acha que o pecado dela não é tão terrível assim, e ela acaba não se arrependendo, não confessando e não recebendo graça, perdão e misericórdia de Deus. E isso é um erro. Amém? Roubar uma agulha e roubar 1 milhão é a mesma coisa. Amém, queridos? Segundo lugar,
Por que demoramos para nos arrepender? Porque ainda os nossos pecados não foram revelados ou descobertos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 21 ao 23. Marcos 4, do 21 ao 23, assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que muitas vezes a pessoa não confessa o pecado dela? Porque o pecado dela ainda está na surdina. Ele ainda não foi pego com a boca na botija. Ninguém sabe, só Deus sabe. Ninguém está vendo, só Deus está vendo. E ele está ali cometendo pecado no secreto. E ele está ali fazendo coisa errada, ninguém está vendo. E por conta de ninguém estar vendo, por conta do pecado estar oculto, ninguém sabe, só ele sabe. Então ele não confessa. Porque não foi revelado, porque ele não foi pego ainda, ele está ali oculto, então ele não confessa. Aquilo não gerou nada para ele. Mas o que a Bíblia diz? Não existe nada que fique em oculto. Uma hora a casa cai. Uma hora a revelação vem. Por quê? Queridos, nós temos que entender, principalmente nós que somos cristãos, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós não podemos agir de maneira leviana no nosso relacionamento com Deus. Uma hora, o próprio Deus vai fazer questão de revelar, de trazer à luz, de trazer à tona o que está acontecendo. Porque de Deus não se zomba. Ninguém pode pisar no sangue de Jesus e ficar impune. O sangue de Jesus é muito precioso. O sangue de Jesus é muito caro. O sangue de Jesus é algo que nós não podemos menosprezar, desvalorizar. O próprio Deus, se não houver arrependimento antes, Ele vai trazer à luz, Ele vai trazer à tona, para que você seja desmascarado e para que você se arrependa. Qual que é o problema disso daí? O problema é que muitas vezes é mais difícil de restaurar uma pessoa que no secreto confessou, procurou alguém, tal, orou, perdoou, acabou, do que aquela coisa que vem à luz, que vem à tona, que todo mundo fica sabendo. Para recuperar uma pessoa assim, é muito mais difícil, porque vem a vergonha pública. E o diabo vem com tudo para te acusar, para te humilhar diante das pessoas. E isso é terrível, meus amados. Isso é terrível. Então, não espere você ser envergonhado pela maioria. Não espere se tornar público. Não espere, sabe, o seu nome ser jogado aí às traças. O fato de ninguém ter descoberto o teu pecado ainda não quer dizer que ele não vai ser descoberto. Se você não se arrepender,
presta atenção, se você não se arrepender, uma hora a casa vai cair para o teu lado. E você vai ser muito envergonhado. Vai ser envergonhado na igreja, vai ser envergonhado na família, vai ser envergonhado diante dos teus filhos, você vai ser envergonhado na empresa. Isso é terrível. E infelizmente, o homem, principalmente o homem, tem dificuldade nessa área. Queridos, eu como pastor, já tive que lidar com alguns casos de adultério. E eu vou falar uma coisa para vocês por experiência pastoral. Todos os adultérios que nós tivemos que lidar, aconselhar, tratar, tal, todos, nenhum deles o homem confessou. Só depois que foi descoberto, só depois que foi pego, só depois que a casa caiu, que confessou e se arrependeu. Nenhum teve a coragem de chegar e falar, não, eu estou errado. Eu estou fazendo coisa errada. Não, é só depois que a casa cai. É só depois que é descoberto. E isso é triste, meus amados. Isso é terrível. Então, não fique debaixo desse engano, achando que você nunca vai ser descoberto. Seja lá qual for o pecado, roubo de dinheiro, desvio de mercadoria, seja lá qual for o teu pecado, pornografia, prostituição, adultério, seja lá qual for, não se engane. Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que você está tentando esconder das pessoas, uma hora vai vir à tona. E vai ser muito pior, porque é uma vergonha pública. Então, queridos, você sabe que você está errado, poxa vida, então confessa logo, se arrependa logo, se humilhe logo. Para que deixar o diabo fazer o teu nome, né? Para quê? Para que ser envergonhado publicamente? Para que esperar a casa cair para depois confessar? Confessa antes, abandona antes. Não há nada em oculto que não será revelado. Amém, queridos? Terceiro lugar, por que demoramos para nos arrepender? Porque você ainda não sentiu os efeitos destrutivos do pecado na sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 23, a maioria da igreja conhece, porque o salário, o resultado, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa morte, meus amados, além de ser a morte eterna, a morte espiritual, mas também é uma morte que se manifesta antes da nossa partida aqui dessa terra. É morte no casamento, é morte na vida financeira, é morte na vida espiritual. O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado, a consequência do pecado, sempre vai ser algo desastroso, sempre vai ser algo destrutivo na minha vida, na sua vida, na vida de quem quer que seja. Olha esse texto pesado de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19 ao 23. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19 ao 23. Carta à igreja de Tiatira. Conheço as obras que você realiza. Jesus falando. Quem está falando aqui? Jesus. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, sua fé,
seu serviço, sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Repare que era uma igreja que tinha boas virtudes, amém? Uma igreja com várias virtudes. Versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher. Não tolere nenhum tipo de pecado na sua vida. Amém? Tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 21 é poderoso, é revelação para mim e para você. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Repita comigo: Deus nos dá prazo para arrependimento. Existe um prazo, meus amados. Existe um tempo onde Deus está esperando lá na glória que você se arrependa, que você caia na real. Você não vai poder ficar o resto da vida impune, não existe isso. Ah, pastor, não aconteceu nada comigo ainda. Você está dentro do prazo. Mas uma hora o prazo vai acabar. Olha o que diz aqui. Dei tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei. Quem que está falando? Jesus ou o diabo? Jesus. É Jesus que está falando aqui. Não é o diabo, não é o tranca-rua, não é nenhum demônio, é Jesus Cristo que está falando. E Ele está falando com uma igreja. Quem lidava com o povo de Israel era Jeová. Quem tratava com o povo de Israel no Velho Testamento era Jeová, o Senhor. Quem trata com a igreja é Jesus. Não é o diabo, não é o demônio, é Jesus que trata com a igreja. Ninguém toca na igreja do Senhor, é Jesus que trata com a igreja. Versículo 22. Eis que farei com que fique acamada, enferma. Trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. O pecado, papai e mamãe, presta atenção, papai e mamãe, o teu pecado não afeta só você. O teu pecado afeta a tua família, afeta teus filhos também. Matarei os teus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Esse texto é forte, meus amados. Esse texto aqui arrepia. Esse texto aqui me dá pavor. Esse texto aqui, ele tem que gerar temor no nosso coração. Esse texto mostra, meus amados, a seriedade de Jesus em relação ao pecado, em relação à falta de arrependimento. Repito, nós não podemos ter uma relação leviana com Cristo. Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós, Ele derramou seu sangue por nós, Ele abriu mão da sua glória, do seu poder, para se tornar como um de nós, e como um de nós, se rebaixar mais ainda, para morrer pelos nossos pecados. Dá uma cutucada na luz, é que ela já está lá no terceiro céu. Vocês estão me entendendo, meus amados? Vocês estão me entendendo? Queridos, nós não podemos brincar com Jesus.
Tem muita gente se relacionando com Deus, mas de uma forma totalmente fora da palavra. Vai para o Instagram, vai para a internet, vai para o YouTube, vê as abobrinhas que o pessoal está vivendo, está falando, está pregando. Não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho verdadeiro. Evangelho sem arrependimento. Evangelho sem conserto. Evangelho sem mudança de vida. Não é cristianismo isso, meus amados. A melhor forma de você entender o arrependimento é o seguinte: você está aqui nessa rodovia, nessa estrada, e você está caminhando nessa estrada, e você está caminhando, aí tem a placa aqui, inferno, 3 quilômetros adiante, vira à direita. Aí você vê a placa, inferno, 3 quilômetros, tal, e você continua. Na estrada que vai pro? A placa aqui, gente. Aqui que está escrito a plaquinha aqui. Inferno, a 3 quilômetros, amém? Eu estou ali. 3 quilômetros do inferno, siga em frente. Mas antes de chegar no inferno, tem uma placa ali, retorno. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E aí você, opa! Eu acho que eu vou mudar a minha viagem. Eu acho que eu vou mudar de estrada. Eu não vou mais para o inferno. Eu vou fazer o retorno e vou para Nova Jerusalém. E aí você começa na estrada para Nova Jerusalém. Aí você vai, eu vou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Não volto, não. Arrependimento é isso. É fazer o caminho totalmente contrário. É mudar a rota da sua vida para o lado contrário. É o retorno. Lado contrário. Agora eu vou para Nova Jerusalém. Não adianta você falar que é crente e continuar na mesma estrada da perdição. Não, eu sou crente. 3 quilômetros do inferno, sou crente. 2 quilômetros do inferno, sou crente. 1 quilômetro do inferno, sou crente. 500 metros do inferno, sou crente. 100 metros do inferno, eu sou crente. Não. Você é crente, meu irmão? Então faz o retorno. Faz o retorno, pega a estrada reta e vai embora. Queridos, o filho pródigo, ele só caiu na real quando? Quando ele estava lá no boteco com a mulherada, com a rapaziada, cheio de grana no bolso. Cerveja hoje é por minha conta, hein, rapaziada, ó. Foi nessa hora que o filho pródigo se arrependeu, sim ou não? Não. Foi quando ele estava com a mulherada? Não. Foi quando ele estava cheio de dinheiro, viajando para tudo que é lugar? Não. Quando que o filho pródigo se arrependeu? Alternativa número 1, quando ele estava cuidando das galinhas. Quando ele estava cuidando de vaca. Quando ele estava apacentando porcos. E ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Aí ele caiu na real. Opa, peraí. Os empregados de meu pai estão melhores do que eu. E eu estou aqui, passando fome, nessa lama, nesse mau cheiro. Vou voltar para casa do meu pai. Vou chegar para o meu pai e vou falar para ele: pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti. Me aceita como um dos teus trabalhadores. O Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71 desse. Olha lá, ó.
Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que eu aprendesse os seus decretos. Agora eu pergunto para você, meu amado, por que você vai chegar perto dos porcos? Por que você vai chegar perto da lama? Por que você tem que passar o pior para depois se arrepender? Por que deixar o diabo roubar tudo que você tem, tudo que Deus te deu, para depois se arrepender? Se arrependa antes. Se arrependa antes, meu irmão. Ah, meu pecado não é tão pequeno assim. Se arrependa. Não, mas ninguém viu ainda. Se arrependa. Não, mas eu não fui pego ainda. Se arrependa. Ah, pastor, mas já faz um tempo que eu estou assim e não aconteceu nada com a minha vida. Eu vou falar uma coisa para você. De Deus ninguém se zomba, ninguém escarnece. Aquilo que o homem semear, colherá. Ou na sua juventude, ou na sua velhice. Uma hora você vai colher os frutos. Então, se arrependa, querido. Se arrependa, porque é o que Deus espera de você. É o que Deus espera de nós. Um arrependimento sincero, verdadeiro e genuíno. O arrependimento sincero, ele atrai a graça de Deus para a sua vida. O arrependimento sincero atrai o perdão, o amor de Deus para a sua vida. Querido, Deus te ama. E o arrependimento, ele tem um poder que nós muitas vezes não conhecemos, um poder que pode evitar muita tragédia na nossa vida. Para finalizar aqui com vocês agora, eu vou ler a história de Acabe, em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 20 ao 29, diz assim: disse Acabe a Elias. Acabe era um rei maligno, um rei dominado pela sua esposa Jezabel, que também era uma mulher maligna, endemoniada. E aqui diz assim: disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, ó sentença. Lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Farei com a tua família como fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. 27. Olha o 27, que interessante. Quando Acabe ouviu essas palavras, que Deus ia acabar com ele, com a família dele, com a descendência dele. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Olha só, um rei dormindo em sacos, andando, né, com aquela roupa de arrependimento, tudo suja, tudo cheio de terra. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o profeta, o tisbita. Olha o que Deus falou: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. E aqui, queridos, nós estamos lendo o quê? Velho Testamento. Olha o coração de Deus. E Deus começou a olhar para Acabe. E Deus falou: nossa, mas como Acabe está crente?
O Acabe não está mais matando culto de domingo. O Acabe está vindo toda sexta-feira na reunião de oração. O Acabe agora está participando de uma célula. Olha, o Acabe deu nome para o encontro. Está jejuando, está até dizimando o Acabe. Meu Deus! Eu acho, Zé Roberto, segundo a revelação do Altíssimo, que Deus tem me dado, que o Elias ficou cabreiro com Deus nessa época aí. Não, eu acho que o Elias, ele ficou... O Elias estava todo alegre quando Deus estava falando, porque eu vou acabar com a família de Acabe, que eu vou massacrar ele, eu vou acabar com tudo, vou matar todos os seus filhos, tal. E o Elias assim, glória a Deus, aleluia, vou lá mandar essa mensagem para ele agora, Jeová, tal. Esse é meu Deus, tem que acabar mesmo que esse Acabe, pecador miserável. Aí de repente o Acabe vira santo, vira crente. E Deus fala, Elias, vem cá, Elias, pera aí, Elias, vem cá. Olha como o Acabe está bonitinho. Olha como ele está crentinho. Um cordeiro, olha como ele se humilha diante de mim. O Elias assim, né? Querido, presta atenção na palavra de Deus. O arrependimento sincero na sua vida pode evitar grandes tragédias contra você. Está entendendo? O arrependimento genuíno diante de Deus pode evitar grandes desgraças na sua vida, pode evitar. Deus falou para Elias, eu não trarei o mal nos dias de Acabe, somente nos dias do seu filho. E aí vem Acasias, é o filho de Acabe. 1 Reis, capítulo 22, do 52 ao 54. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Quantos anos? Só 2. Por que será que foi só 2? Olha a resposta. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do seu pai, Acabe, bem como nos caminhos da sua mãe, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei de Israel que perverteu todo mundo, que levou Israel a pecar. Acasias, meus amados, ele, ao invés de ver o exemplo do pai, o que ele fez? Fez tudo errado. Acasias fez tudo errado. E quando nós lemos esse relato, nós vemos que Deus cumpriu a palavra dele na vida de Acasias. Vamos lá agora para 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10, versículo 1. Depois a gente pula para o versículo 6. 2 Reis, capítulo 10, versículo 1. Ora, Acabe tinha quantos filhos? 70. Naquela época era assim, gente. Naquela época era assim. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú era um general que se levantou contra o rei Acasias, tipo uma revolução armada. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos líderes da cidade de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo, agora vai lá para o versículo 6. Então Jeú escreveu uma outra carta dizendo, se estais do meu lado e obedeceis às minhas ordens, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã a essas horas vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes, com os anciãos, com os homens mais ricos da cidade, que os criavam. Chegada a eles a carta, pegaram os 70 filhos do rei e os mataram.
Aqui dá um filme de terror da hora. Colocaram, olha lá, colocaram as suas cabeças em cestos, falando, e enviaram-nos a Jeú, o general, em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, anunciou a Jeú: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Disse ele: colocai-as em 2 montões na entrada da porta, até amanhã. Saindo Jeú na manhã seguinte, parou e disse a todo o povo: vós sois inocentes, eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a família de Acabe, nada cairá em terra. O Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. Vejam, meus amados, a tragédia que caiu sobre a família de Acabe. Não nos dias de Acabe, porque Acabe se arrependeu. Mas Acasias, o filho dele, continuou na mesma vida errada. Aí a palavra do Senhor se cumpriu. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Acasias, filho de Acabe, tivesse se arrependido e seguisse a Deus, isso teria acontecido, sim ou não? Não teria acontecido. Não teria acontecido. Não ia acontecer essa tragédia na vida de Acasias e de toda a sua família. Queridos, havia um outro rei Israel chamado Manassés, filho de Ezequias, e a Bíblia diz que ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, um dos piores reis que teve em Jerusalém. E Deus estava alertando esse rei para ele se arrepender, tal, enviando profetas, e aquele rei não se arrependia. Aí Deus levantou o exército da Babilônia, foi lá, guerreou e aprisionou o rei Manassés, e estava lá Manassés com as cadeias atadas no seu braço, com um gancho no nariz, sendo tratado como um escravo, como qualquer, ali na Babilônia. Babilônia na Bíblia, meus amados, é guarida, é lugar de demônios, lugar de presença maligna. E estava ali Manassés na Babilônia, amarrado como escravo. E a Bíblia diz que Manassés orou deveras ao Senhor, e se arrependeu, e se humilhou muitíssimo diante do seu Deus, e Deus o perdoou, e retirou ele da Babilônia, e trouxe ele de volta para o trono do palácio em Jerusalém. E ali aquele rei começou a seguir a Deus, e foi um dos reis mais longevos de Jerusalém. Se eu não me engano, 55 anos ele reinou em Jerusalém. É assim que Deus trabalha. Não espere o pior acontecer para se arrepender, meu irmão. Não espere o pior acontecer para se arrepender, minha irmã. Jovem, não espere o pior. Se arrependa antes. Mas agora eu vou mostrar um caminho mais excelente, que eu não falei de manhã, mas vou falar agora à noite. Existe um caminho entre a vida santa e a queda no pecado. Existe um caminho. Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13. Amém? Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. De onde vem a tentação? 14. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E depois de havendo esse desejo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a
morte. Perceba, meus amados, que existe um processo aqui, sim ou não? Não é assim, pá, pequei. Não é assim, tem um processo, né? Tem um processo. Você é tentado por a sua própria cobiça, algo está te atraindo, algo está começando a te seduzir, algo está começando a entrar no seu coração, um desejo está começando a ser formado no seu coração. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Seja espiritual, meu irmão. Seja espiritual, minha irmã. Perceba que aquele caminho que você está trilhando, que aqueles pensamentos que você está dando vazão, que aquelas mensagens que você está trocando, que aqueles vídeos que você está assistindo, aquilo está te levando para algo ruim, aquilo está te levando para algo maligno, aquela conversa, aquela fofoca, aquela contenda, aquilo está te levando para um caminho que não é bom. Você ainda não caiu no pecado, você ainda não pecou contra Deus, mas você está sendo seduzido, você está sendo influenciado, você está sendo levado, atraído pela sedução, pelo desejo, pela sua própria cobiça. O ideal é que no meio do caminho você fala: opa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Vou parar com isso agora. Vou cortar isso agora. Vou parar com essa amizade agora. Vou parar com essa troca de conversa agora. Vou parar de assistir esses vídeos agora. Vou parar de assistir o fulano de tal agora, o fulano de tal agora. Porque isso está começando a perverter o meu coração. Então existe sim o arrependimento depois do pecado cometido. Mas sabe qual é o melhor arrependimento? É antes de você cair no pecado. É no meio do caminho você falar: opa, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui, meu Deus me perdoa. Tem misericórdia, está amarrado no nome de Jesus. Eu não vou cair nessa cilada. Seja espiritual, meu irmão. Seja espiritual, minha irmã. E como é que eu faço isso? Estando cheio do Espírito Santo. Estando cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi como? Cheio do Espírito Santo. Camarada que é cheio do Espírito Santo, ele cai na real antes de cair no pecado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Apaga a luz para nós aí, feche seus olhos, curva a sua cabeça agora. Queridos, eu sei que é uma palavra dura, uma palavra forte, mas necessária para todos nós aqui nessa noite. E agora, enquanto o Ministério Louvor vai ministrando esse cântico, eu quero que você entre no teu secreto com Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque a gente não está aqui para constranger ninguém. Nós não estamos aqui para envergonhar ninguém. E o relacionamento com Deus é algo muito particular, muito pessoal. É você e Deus. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se ajoelha. Se quiser ir lá para o fundo da igreja para orar, pode ir lá para o fundo da igreja. Você está na casa de Deus, onde há o Espírito Santo, há a liberdade. Você faz o que você quiser. Mas entre na presença de Deus agora. Você não vai cantar, você não vai ficar olhando aqui para mim em cima do púlpito. Você vai fechar o seu olho, você vai curvar a cabeça e você vai entrar no seu quarto com Deus. E em nome de Jesus, meu irmão, se houver algum pecado não confessado, se houver algum pecado enrustido, se você acha que o teu pecado não é tão grave assim, se você está ali porque você ainda não foi descoberto, ou porque você ainda não sentiu os efeitos destrutivos do pecado da sua vida, ou você está no caminho da queda, querido, eu não sei qual é a tua situação, mas a ordem do Espírito Santo nessa noite é o seguinte: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te e arrepende-te. Porque há um Deus que te ama aqui nesse lugar, que quer derramar graça, que quer derramar amor, que quer derramar perdão, que quer derramar o seu favor, restauração sobre a sua vida.
Então, enquanto o ministério de louvor ministra esse cântico, você vai curvar sua cabeça. Se quiser se ajoelhar, ajoelha, enfim. Fale com Deus agora. Ore agora, em nome de Jesus. Faça essa oração com sinceridade, para que essa oração realmente chegue até o trono de Deus, em nome de Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta
estamos aqui, meu Deus, diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, meu Pai, para salvar a nossa alma. A Tua palavra, meu Deus, que é como um martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, meu Deus, que não volta vazia, meu Pai. E nesta noite, Senhor, nós a recebemos dessa forma, como palavra de Deus para a nossa vida. Por isso, nesta noite, meu Deus, vai derramando graça, vai derramando perdão, vai derramando restauração sobre todos aqueles, meu Pai, que nesta noite receberam a Tua palavra, confessaram os seus pecados, se humilharam diante de Ti, se arrependeram de verdade e sairão daqui da casa do Senhor para não cair mais nesse pecado, meu Deus. Pai, eu te peço, derrama agora mesmo a Tua presença sobre estes. Derrama agora, meu Deus, derrama agora mesmo, Pai, o Teu toque. Que todo fardo pesado que essa pessoa carregava seja arrancado dos lombos dela agora, meu Deus. Oh Senhor, que toda acusação de Satanás, dos demônios que pairava sobre a mente dessa pessoa, desapareça agora, em o nome de Jesus Cristo. Querido, meu Deus, que essa pessoa saia daqui agora com essa leveza na alma. Que essa pessoa saia da igreja, da casa do Senhor, com aquela paz no espírito, no entendimento, na mente, meu Deus, aquela paz que excede todo entendimento, meu Pai. Que a ansiedade desapareça em nome de Jesus Cristo. Ministra, meu Deus, ao coração dos Teus filhos, ó Pai, que se arrependeram genuinamente nessa noite, que confessaram seus pecados, porque receberam a palavra, como palavra não do pastor Arthur, mas a palavra de Deus, palavra do céu para nós. Traz esse alívio aos Teus filhos, meu Deus. Traz esse alívio ao Teu povo, meu Pai. Enche-os da Tua presença, enche-os do Teu Espírito Santo. Fortalece, meu Deus, a fé de cada um deles, para que continue aperfeiçoando a santidade até Jesus voltar, até chegar a nossa hora aqui nessa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém.